partir de agora, programa Crescendo na Graça, trazendo esclarecimento à luz da Bíblia. Apresentação, Germano Heleno. Aqui você tem voz. Olá, você está entrando no ar o programa Crescendo na Graça, aqui pela Paracletos FM 88,7. Quero mandar um abraço aí para você que está sintonizado pela internet, você internauta que está pelo aplicativo e está pelo link, ouvindo 24 horas conosco aqui pela Rádio Paracletos FM, tá bom? Quero aproveitar o ensejo, mandar um abraço para todos vocês aí do bairro do Gen de Dentro e do Meier, que tá ligadinho aí na 88,7. Um abraço. A apresentação, claro, ele, Germano Heleno. Bom, você está no grupo Crescendo na Graça, é um programa desse grupo, tá? Que é do WhatsApp e veio para Paracletos FM, aonde abrange outras religiões dentro do grupo. Lá não tem só cristão, pessoas que proferem outro tipo de fé sem ser no cristianismo, e é respeitado o direito dele de ele participar do grupo Crescendo na Graça pelo aplicativo, tá bom? Então nós temos essa finalidade do grupo, não fazer um grupo só de cristão, fazer um grupo bem eclético, mas que haja respeito da parte ambas aí de cada um. Tá? E quem quiser participar do grupo Crescendo na Graça de enquetes bíblicas, nós enviaremos para você as regras do grupo. Então você anota o telefone aí e manda para a gente dizendo o seguinte: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça, e nós vamos enviar as regras para você no seu privado. Tem que ter regra, porque sem regra vira uma bagunça. Então a finalidade do grupo não é criar bagunça, mas sim para edificação da sua vida. O telefone aí do WhatsApp da Paracletos FM é 0 operadora 21 96837 3877 96837 3877. As maiores informações você pega o telefone e anota aí, que é 0 operadora 21 35464774 35464774. As maiores informações da Paracletos FM aqui nós vamos dar para você, deixando você bem atualizado. Lembrando que esse programa Crescendo na Graça, tá? Ele rola, todo o programa inédito é os domingos. Programa inédito é só domingo, no horário às 16 horas. Deixa eu confirmar aqui para mim não errar, tá bom? Eu errei, tá vendo? Às 15 horas e 23 horas, tá? Às 23 horas é a reprise das 15 horas. É o programa Crescendo na Graça, os domingos, programa inédito, começa às 15 horas, tá? Deixa eu ver aqui, programa Crescendo na Graça, tá? É a partir das 13 horas, tá vendo? Como é que por isso é bom você estar bem aqui com papel, bem aqui anotadinho. Eu errei aí o horário, tá? Então todo domingo, tá? Programa inédito no horário às 13 horas da tarde. Agora acertei, 13 horas da tarde, e a reprise às 16 horas. Se você está ouvindo esse programa Crescendo na Graça terças e quintas, é a reprise que rola todos os domingos aqui. É reprise de domingo, tá bom? No mesmo horário. Reprise, terças e quintas, 13 horas e 16 horas. Dado o recado para você? Bom, a enquete que rolou lá no grupo, pela enquete da irmã Adriele, ela mandou para mim no privado e eu coloquei lá para os irmãos lá debaterem sobre esse assunto. Debaterem não, colocar as opiniões, que fica mais bonito, né? Quando vai para o debate, parece que as pessoas acabam não entendendo o correto e acham que estão agredindo as pessoas. Não, mas no grupo não tem isso, você pode ficar tranquilo. A enquete da Adriana é o seguinte: existe pessoas que só cantam e pregam na igreja se pagar. O que você acha certo? O que você acha disso? Isso é certo? Cantores cobrar para cantar e pregadores para pregar? E aí, na sua opinião? Cantores gospel que
que cobram uma fortuna para pregar na igreja, para cantar na igreja, e pregadores que cobram também para pregar. Qual é a sua opinião sobre essa enquete? A primeira participação que teve nessa enquete foi da Jurema. A Jurema mandou na escrita. Ela escreveu o seguinte: não acho certo cobrar, mas se o irmão não tiver condição, custar a estada dele, e se chamou para este fim afinal é lícito ajudar. Mas os famosos cobrar, para que absurdo, se Deus quiser eu prego para eles. Então ela fala aqui, a Jurema, né, se for uma questão para uma ajuda de custo, ela não vê problema nenhum. Mas se esses cantores famosos cantarem na igreja e cobram um absurdo, ela falou que não precisa se preocupar não, que ela canta lá na igreja, é só contratar ela de graça, tá bom? A Fátima também escreveu aí, participou, disse: bem, no caso de cantores gospel, pregadores de outras cidades que precisam viajar para pregar ou cantar e que não têm condição financeira para arcar com a viagem, alimento, combustível, coisas necessárias para ajudá-los, ajudarem a fazer a obra de Deus. Acho que não tem problema algum a igreja ou o evento pagarem ou ter um gasto. Agora, pessoas que usam a religião, a música cristã como meio de comércio, acho errado, a não ser que tire uma porcentagem para ajudar na questão dos seus CDs gravados. No caso da música, não para sobreviver disso, mas já disse, mas para ajudar na obra e doarem montando maior manutenção financeira para a igreja, missões, evangelizações e etc. Tudo para o reino de Deus. Desse modo, não vejo problema ter essa porcentagem. Há também pregadores que vivem por conta disso. Há também pregadores que cobram e trabalham para ser sustentado as suas famílias. Então tudo depende das condições necessárias de cada uma delas organizações. Podemos fazer de graça para ajudar a evangelização, melhor ainda, pois o pagamento maior é mais justo, é do Senhor, tá bom? A participação da Fátima, ela acha, depende, né? O que ela quis dizer é o seguinte: pregadores que pregam, que abusam, aí não, ela discorda, mas se a igreja tem condição de pagar, então tira uma porcentagem para fazer um trabalho social, por que não? Entendeu? Essa aí ela é a favor. Agora, existem pregadores que pregam também para sustentar a família, aí ela é a favor. Então, essa é a opinião da Fátima. O Rufino também participou e disse: na minha opinião é confuso. Eu fico confuso a respeito dessa enquete. A Neivânia também participou e escreveu: eu acho que isso é um emprego, como qualquer outro, pois eles têm uma meta para dar à empresa, sem falar das outras coisas que eu acho absurdo. O valor é muito alto. A participação da Neivânia. Agora você vai ouvir os áudios dos nossos amados sobre essa enquete. Vamos ver a participação do Christian sobre essa enquete. E aí, Christian, o que você acha dos cantores e dos pregadores que pregam e cobram sobre porcentagem para cantar na igreja e para pregar, levar o evangelho? Na sua opinião, e aí? Qual é a sua opinião, Christian? Vamos lá, eu vou dar minha participação nessa enquete de forma bastante direta, né, e procurar falar um pouco menos aqui, porque eu tenho falado demais aí nos áudios aí. Mas vamos lá. Essa questão de cantores, né, de cantores e pregadores cobrarem, né, para poder cumprir com o seu papel ali, né? Olha só, eu não acho, eu não sou adepto do radicalismo, não. Eu não acho que seja errado, não, tá? A pessoa
ter ali uma ajuda de custo, ter ali um rendimento, né, para poder continuar cumprindo com aquilo ali que Deus determinara a ele, né? Agora, eu acho que precisa de um bom senso. Por que eu não acho errado? Olha só, o apóstolo Paulo ele vivia da obra, né? Ele vivia da obra. Lá no Antigo Testamento também, a gente vai ver lá também que aqueles que eram designados para o sacerdócio, né, eles viviam da obra. Tá, beleza, né? Mas o que eu acho assim que deve haver um bom senso de parte a parte, um bom senso tanto do pregador ou do artista que vai fazer uma apresentação, né, seja cantor, seja ator, né, para apresentar uma peça de teatro, enfim, não importa, para mim não importa o tipo de arte, para mim arte é arte, né? E no caso da pregação é questão de um dom, né? Então o que acontece? Eu acho que tem que ter um bom senso, tanto de quem vai contratar, quanto de quem está levando aquela obra ali adiante. Tá? Por quê? Se for no caso de um músico, né, que cobra para poder tocar em determinada igreja, determinada denominação, né, ele tem um custo de locomoção, tem equipamento, tem outros músicos que acompanham, tem músico que não é evangélico, mas acompanha a banda para o sustento dele e tem que ser pago. Tem a manutenção do equipamento, né? Tem tudo isso aí. Então eu não acho assim que seja errado, né, ter ali um valor ali, né, para poder uma ajuda ali que a igreja disponibilize para poder remunerar um cantor para ir cantar na igreja, coisa tal. Sendo que eu acho que como eu disse, tem que haver um bom senso. Primeiro, não espiritualizar essa, como é que eu vou dizer, a profissão, digamos assim, né? Não dizer que a banda vai levar bênçãos para a igreja, que eu não sei o que. Não, vai lá tocar a banda, o músico vai lá tocar a musiquinha dele e fazer o sonzinho dele. E eu não acho errado ele receber por isso, não. Eu não acho errado não, porque tem um custo, né? Tem um custo isso aí. Eu acho que isso aí também, para não ficar muito complicado para quem vai levar um louvor ali, né? Quem vai fazer um show ali, quem vai cantar na denominação ali, né? Por isso que eu acho que é preciso haver um bom senso, tá? Agora, o bom senso também tem que ter do artista também, do músico, da banda, sei lá de quem for fazer o show também na igreja. Por que tem que ter o bom senso? Porque tem músicos aí que cobram cifras astronômicas, cobram valores assim, dos quais assim uma igreja mais humilde nunca vai poder ter. Você acha o quê? Você acha que um Sérgio Lopes na vida vai tocar na congregação do Axixá, lá em Itacuruçá, Rio de Janeiro? Você acha que uma Aline Barros vai tocar de graça numa igreja metodista aqui da Vila Muriqui? Então, é isso que eu acho que tem que ter um bom senso, certo? Porque cobram aí cifras astronômicas assim, né? Usando a palavra de Deus como um pano de fundo, né? Para poder atingir um público-alvo. Então, eu acho que tem que ter um bom senso aí, né? Tanto do músico, do cantor, da banda, sei lá, e da igreja também, da igreja de entender que ele tem um custo ali também, né? Beleza, se for no caso de uma pregação, um pregador que cobra para poder ir levar a palavra, aí eu acho que vale assim a igreja, né, custear, levar um custeio para esse pregador, né? Como eu disse, o apóstolo Paulo ele vivia da obra, né? Ele foi sustentado pela igreja durante muito tempo, né? E é para isso que existe o dízimo, né? Hoje, para mim, o dízimo é para isso aí, para essas coisas assim, né? Não é para enriquecer bolso de pastor, não é para enriquecer congregação, nada disso. É para poder sustentar essas coisas assim, das quais compõem o mundo pentecostal, do qual compõe o mundo, né, evangélico. Certo? Então, acho assim que se o pregador veio lá de Minas Gerais aqui para o Rio de Janeiro, tudo mais, coisa e tal, tem passagem, hospedagem, comida, hotel, tudo mais, tudo isso aí, né? Se a igreja, né,
Acho legal se a igreja quer mesmo que custeie, né? Que a igreja custeie assim a vinda de fulano de tal, tá? Mas assim, querendo, né? Isso querendo, né? Porque cá para nós a palavra, eu acho que não precisa também de cifras astronômicas para ser levada às pessoas, não, tá? Agora, assim, aquele pregador que se acha, né? Que ele acha que ele é o dono da palavra, ele é o dono da verdade, que tem até tabela, né? Tem até tabela de cobrança, e do tipo assim, se não me pagar eu não prego, né? Então, aí eu acho que fica complicado, né? Aí eu acho que fica complicado. Se quer ouvir da palavra de Deus, abre a Bíblia e lê. Não precisa vir um pregador lá de não sei da onde, coisa e tal, para poder vir, né, pregar aqui na sua igreja, sendo que a palavra de Cristo está tão perto, está tão perto de você, está ali na Bíblia, é só abrir. Tá? Então acho que não tem necessidade aí desse pregador vir lá dos cafundó, da onde Judas foi enforcado, né, para poder vir pregar alguma palavra para você. Tá? Mas se veio, que tenha um custeio aí que seja bom para ele e bom para a igreja também, né? Porque se for um pregador que cobra aí uma cifra astronômica aí sinceramente eu acho que perde o bom senso. Para mim a palavra-chave dessa enquete aí é bom senso, tá? E é isso aí. No mais aí, vou desejar uma boa tarde a todos aí e boa enquete. Tá aí a participação do Christian aí nessa enquete aí. O que você acha aí dos cantores gospel cobrar o olho da cara, pregador também, cobrar? Você acha isso certo? Cobrar para cantar e pregar na igreja? Então os irmãos estão escrevendo e estão mandando os seus áudios aqui para nós, tá? Estamos colocando para você na íntegra. Bom, a Rosilene escreveu dizendo o seguinte, pelos áudios do Christian. Também acho, pois precisam de dinheiro para se comover, vestir, enfim, sobreviver, mas cobram muito caro. A Alessandra também deu a participação dela e escreveu o seguinte: pessoas que vivem da música, seria certo cobrar em shows, fora agregar, ou seja, a igreja para cantar, cobrar na igreja não é correto, não, pois uma é a obra de Deus. É certo a igreja arcar com hospedagem, alimentação. E quanto dura a obra na igreja, hein? Quanto custa a obra na igreja? Vamos pensar. Então, para pagar-se, eu acho certo em show. Agora, fora que não seja na igreja. Aí ela discorda, tá bom? Então, ela acha a favor que cobrem fora da igreja, não dentro da igreja. É um evento grande, então cobre lá. Agora, para a igreja, não. É a opinião da nossa querida Alessandra, tá bom? Antes de eu colocar aqui um diálogo que teve aqui com a Elisângela, missionária, com o Christian, ela discordou da opinião do Christian. Você vai ouvir aí, tá? É a opinião dela, tá bom? E é respeitado o direito dela, aqui a opinião. Depois o Christian foi lá, conversou com ela, deu tudo certo, tudo ok, ficaram todo mundo em paz, tá bom? Então, antes de eu colocar a opinião da Elisângela, que ela comentou sobre a enquete do Christian, eu quero deixar para você o número aí para você participar desse programa Crescendo na Graça, que abrange outras religiões que não proferem a fé no cristianismo, tá? E pessoas que proferem a fé no cristianismo. O telefone é 0 operadora 21 96837 3877 96837 3877. A operadora é 21 do Rio de Janeiro, tá? Maiores informações da Paracleto, 0 operadora 21 3546 4774, 0 operadora 21 3546 4774. As maiores informações aí nesses dois telefones. O 96 do WhatsApp e o convencional é para você ter maiores informações da Paracletos FM, tá bom? Então vamos ouvir a opinião da Elisângela, que discordou do nosso querido Christian. Depois eles resolveram entrar num acordo e comentaram lá e tudo se acalmou, respeitando a opinião de cada um do outro, tá bom? Vamos ouvir então a participação dela, da missionária, em relação ao áudio que o Christian colocou. Vamos lá.
E aí, missionário, o que a irmã acha aí sobre essa questão, né, de cobrar para pregar, cobrar para cantar na igreja? A irmã vai discordar do Christian, obviamente. Vamos lá ouvir também o outro lado. Vamos lá. Meu irmão, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu e você, sem Jesus, nós não somos nada. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro isso para você. Sem Jesus, eu e você, todos nós não somos nada. Se você tem um dom de louvar ou de cantar, se você tem um dom de pregar, isso aí é uma dádiva de Deus. E quando você é convidado para um local, para louvar ou para cantar, seja como for, ou para pregar, Deus, quando é um chamado, um convite de Deus, quando Ele manda, Ele garante. Não tem esse negócio de, a pessoa tem um bom senso de quando ele terminar de louvar ou quando ele terminar de pregar, dar dinheiro. Errado. Isso não existe. Isso não existe. E o que você está falando aí, não tem na Bíblia essa forma que você está explicando aí. Porque aqueles que trabalharam para o Senhor, eles faziam a obra de Deus e não pedia e nem aceitava nada em troca. Viu? Tanto é que quando tem uma passagem daquele que aquele que pegou o ouro, que ficou com o ouro que não era para receber, e ele ficou com leproso. Aquele de Naamã, aquele... Foi Naamã, não. Foi isso. Pronto, bem lembrado. Como a cura de Naamã, né? Que Deus enviou um servo dele para que Naamã descesse as águas 7 vezes. Não foi? 7 vezes. E aí ele fez, e depois ele foi procurar o profeta para pagar, e ele não aceitou, porque ele disse que o quê? Que o serviço de Deus é de graça, não é para fazer nada em troca. Entendeu, meu querido? Vamos botar as questões certas, vamos falar as coisas baseadas na Bíblia e não palavras soltas do nosso eu. Entendeu? A palavra do Senhor diz o quê? E de pregar o evangelho a toda criatura. Deus não mandou você pregar, você louvar e depois alguém ter bom senso de lhe dar alguma coisa. Está repreendido, o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Vamos falar a realidade, a verdade. E outra, meu irmão, minha opinião sobre esse show desses famosos, Damares, Lázaro e outros cantores famosos. Isso não era para existir no evangelho. Levita é levita, não era para ter negócio de famoso, de show. Não era para existir isso no meio do evangelho. Eu não acho certo o cristão evangélico levita fazer negócio de show, nessas organizações de show, essas coisas. Eu não aceito, eu não acho correto. Show evangélico, eu não acho certo. Porque é um dom de Deus. Não é para você estar usando isso para ganhar dinheiro, fazendo show. Eu não vou aceitar e não acho, eu não vou achar nunca isso certo. Tá aí a participação do áudio da missionária Elisângela, discordou do Christian, mas o Christian foi lá, botou a base bíblica para a irmã, respeitando ela, e ela respeitou, depois entraram num acordo, deu tudo certo, tudo ok.
o Christian botou lá o texto bíblico para ela, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, no verso de número 8 ao verso de número 9. O pastor Denilson também escreveu dizendo o seguinte: isso é culpa dos líderes que levam uma boa parte do dinheiro para fazer vista grossa. Se repreendesse como fizeram como Barnabé, não estaria vivendo no meio desse comércio. Sou contra o sustento, o luxo desses lobos devoradores. Cantores botam o CD deles para tocar de graça e todo mundo louva a Deus. Não é comércio da palavra, é louvor. Então, de graça você recebeu. Como tem que cobrar agora, hein? É a participação do pastor Denilson. Aí a nossa irmã missionária lá, o Christian botou o texto, aí ela falou: eu não quis contradizer nem por ordem, né, no grupo, não, irmão. É porque certas palavras são mal colocadas nas opiniões das enquetes. Temos que estar falando coisas assim correta, tá? Aí o nosso querido Christian falou: o que é uma palavra mal colocada? A irmã não falou. Ele botou uma opinião só. As pessoas têm que entender o seguinte, que a opinião é a opinião. Se ele botou uma opinião, ele não tem que concordar com a sua opinião. A opinião é para você ouvir uma outra visão. Se ele concorda, é uma opinião dele. Se você discorda que não tem que cobrar, beleza, é uma opinião sua e o direito dele é respeitado. E o seu direito também. Então, não adianta a gente ficar inserindo, tá, dentro do grupo lá, aquilo que você acha, aquilo que você crê, tá? Então, as pessoas têm as suas convicções formadas, tá bom? Então, põe a sua opinião e fica tranquilo, sem problema algum. Então, Christian falou lá e a irmã concordou e pronto, resolveram a questão. O Carlos também escreveu o seguinte: acho que sim, devem cobrar para cantar e pregar. O que eu não concordo é com o valor, que na maioria é muito exorbitante, mas devemos lembrar que os cantores e pregadores têm a sua família para sustentar. Sabe quem falou isso, gente? Foi o Carlos. O Carlos é satanista, tá? Ele botou uma opinião coerente. Não é porque o camarada é de outra organização que ele só fala asneira. Não, ele fala coisa coerente. Então, cada um na sua fé. Então, ele participou lá no grupo e respeitamos ele respeita a gente. E ele coloca a participação lá, a gente vai se adequando ao grupo. Tá bom? Então, tá colocada a participação. Então, vamos ouvir o áudio da nossa querida, nossa irmã Jurema. Jurema vai participar e vamos ouvir os áudios dela. Ela concordou com o Christian, tá? Sobre essa enquete. E aí, Jurema? Em relação, Jurema, aí, nessa questão de cobrar para cantar e pregar, você concorda com isso? Vamos ouvir a participação da Jurema. O que ela disse? O irmão tem razão, ele tem que dar a opinião dele. Ninguém também pode ficar falando, entendeu? Eu exponho minhas ideias, aí eu vou na Bíblia. Aí quando eu dou minhas ideias, elas são meio louquinhas, então eu prefiro nem ter minhas ideias, então eu prefiro ir na Bíblia, eu me baseio na palavra. Todo operário é digno do seu salário, amém, aleluias. Então o que a gente entendeu? Se ele não tiver condições, mas é conforme o irmão disse, eu concordo, entendeu? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que usam de má fé, mas aí vão prestar contas a Deus. Vamos supor, se a pessoa não tiver condições ou é para divulgar o CD deles, é lícito, porque afinal de contas, todo operário é digno do seu trabalho. Mas é um absurdo, entendeu? Quando as pessoas usam o dom que Deus deu para ficar enganando. Amém? Gente, claro, vamos supor, se a pessoa está, não tem trabalho ainda, que Deus quer que ele vai pregar em algum lugar. Aí custa a igreja ajudar os irmãos? Até ele poder, se ele for, tem muita gente que é cantor, que canta, entendeu? Amém, aleluias. Também a gente não pode também ficar crucificando as pessoas, né? Porque tem muito pregador aí
Igual assim, o presbítero Valdinei, coitado, ele tinha a loja dele, tudo tal, mas ele passou apertado, entendeu? Mas ele sempre pediu uma porta aberta, uma porta que se abrisse, Deus abriu a porta para ele. Enquanto isso, ele é uma ótima pessoa, então a gente não vai ficar assim. Tem pessoas realmente, vamos supor, igual assim, o pastor Saulo, ele trabalhava, ele recebeu uma proposta de ganhar uns 4 mil reais, e só que ele ia ter que abandonar a igreja. O que ele fez? A esposa dele fazendo planos e tudo. Ele falou que ele não ia deixar o rebanho dele. Aí foi viver o quê? A igreja curtia ele. Aí a pessoa fica falando dele, ele tá lá batalhando com a igreja. Agora ele lançou o CD dele, tá batalhando pelo CD dele. Gente, vai julgar? Ele poderia ter pegado essa porta de emprego. E esse pastor, ele era vigia. Ele foi mandado embora. E aí? Aí ele tem a família dele. Aí se a igreja não ajudar ele vai morrer de fome? Pelo amor de Deus, gente, vamos ter consciência também, né? Pelo amor de Deus, então não vamos falar daquilo que Deus está fazendo na vida do irmão, não. Eu sou contra, sim, esses cantores gospel, vamos supor, que já tem a sua vida formada, já tem um monte de coisa, e ficar, tipo assim, cobrando rios de dinheiro, e depois, ainda se for para ajudar a obra, amém. Vamos supor, aí tá, eu já tenho com a minha vida formada, eu falo assim, bom, eu vou lá, a igreja pode me pagar, eu vou doar essa parte aqui, Senhor, eu vou cobrar, mas no sentido assim, de ajudar uma igreja pobre. E aí? Não sei se as pessoas fazem, porque eu não conheço a obra que eles fazem, então não vamos julgar. É isso aí que eu estou falando. Você acabou de ouvir aí a participação da Jurema sobre essa questão aí, né? Ela concordou com o Christian e cada um vai respeitando a opinião do outro, aquilo que é colocado lá dentro do grupo Crescendo na Graça, uma extensão do aplicativo aqui na Paracletos FM. Se você quer participar do grupo Crescendo na Graça, tá bom? É só você anotar o telefone aí, nós enviaremos para você as regras do grupo. O telefone é 0 operadora 21 96837 3877. 96837 3877 é o telefone para você participar do programa Crescendo na Graça, e também o WhatsApp aqui da rádio. É só você mandar o seu alô e nós estaremos aqui mandando para você o seu alô e também mandar as regras do grupo, se você quer participar do grupo Crescendo na Graça, que virou extensão aqui do programa Crescendo na Graça na Paracletos FM. Bom, a nossa irmã Julie Souza participou também e falou que isso é errado, é um absurdo ficar cobrando para cantar e para pregar. É respeitado o direito dela. Bom, a Fátima participou e disse o seguinte: eu já fui em vários cultos aonde pregadores levam materiais de evangelização, como CDs, livro, apostila, para quem quiser adquirir após o culto, num preço acessível para alguns e para outros não. Isso para ajudá-lo financeiramente e dar continuidade ao seu trabalho de evangelização. Quem podia ajudar, ajudava. Quem não podia, não comprava. Mas nada era imposto, obrigatório a comprar. Quem entendesse e pudesse ajudar, o que era também tocado no seu coração. Cada um luta como pode para ajudar na obra de Deus. Participação da irmã Fátima, tá bom? Quero aproveitar aqui também o ensejo, dizer que o programa Crescendo na Graça rola ao vivaço aos domingos, tá? Sempre programa inédito é os domingos e a reprise você acaba pegando aí às 16 horas. Então domingo é o programa inédito a partir das 13 horas e as reprises durante a semana é terças e quintas no mesmo horário, 13 horas às 16 horas. Se você está ouvindo o programa Crescendo na Graça nesse horário
1h da tarde às 16 horas, é a reprise que rola no domingo, tá ok? Então a reprise terças e quintas, no horário 13 horas e 16 horas, tá bom? Vamos ouvir agora a participação do Cristiano Dantas. Cristiano sempre está participando conosco, tá? A Fátima e outros irmãos também, sempre vamos estar colocando aqui as participações deles aqui no programa Crescendo na Graça. A Jurema, ela, além de você escutar o áudio, ela escreveu depois logo em seguida: amém, eu não cobraria nada, mas já disse, comida, estadia, se eles tivessem condição, isso eu ajudava, tá? Questão de comida, em questão de estadia, né, para ele dormir no lugar, né, o cantor, o pregador, aí ajudaria. Em relação a isso, não. Então, ela comentou, porque o Cristiano comentou agora que você vai ouvir os áudios do irmão Cristiano, tá bom? Vamos lá ouvir a participação do Cristiano. E aí, Cristiano, qual é a sua opinião? Você concorda? Cantores que cobram e pregadores também que cobram. Como é que é isso? Você é a favor ou não? Você é contra? A paz do Senhor, Grupo Crescendo na Graça, enquete bacana, entendeu? Eu vou deixar minha opinião aí no grupo. Tenha uma boa tarde para todos. Na minha opinião, se eu fosse pregar em uma igreja, eu não cobraria, né? Porque se Deus deu de graça pra gente, a gente que dá de graça, né? Essa é a minha opinião, tá? Eu não cobraria. Porque hoje em dia, as pessoas sobem no púlpito e cobram. Realmente cobra sim, entendeu? Mas não é nem todos que cobram. Nem todos. Eu não cobrava não. Porque é para Deus, né? E para Deus não se cobra. Eu jamais cobrar. Até para trazer uma palavra, eu não cobraria também. Mas nem todos. Vem pregar na sua igreja. Aí ele está pregando, mas no final do culto, ele chama o pastor, fala assim: pô, pastor, eu trouxe um CD aí, trouxe um chinelo, trouxe um objeto, pus os irmãos comprar. Aí pega o pastor, fala no público: ó, irmão, vamos abençoar um homem de Deus, servo de Deus, né, que trouxe a palavra, administrou a palavra. Se você quiser comprar um CD, um objeto, né, vamos botar assim, lá na portaria o obreiro tá recebendo os irmãos lá, tá? Vamos honrar o homem de Deus. Agora é assim, irmão. Felizmente, né? É isso que está acontecendo aí nas igrejas. Trazer objeto no final do culto para os membros comprar. Depois da palavra, irmão, vem com um saquinho de tempero, de chinelo. Isso tudo para vender na igreja. Lá fora, na portaria, entendeu? Eu acho que não precisa disso, entendeu? Não precisa. Hoje o evangelho está todo mudado. Antigamente, o obreiro passava com a salva de oferta, a gente dava oferta com amor e pronto. Mas hoje em dia, irmão, o que está acontecendo é só Deus, né? É financeira, dinheiro. É um pé de dinheiro que só a graça, entendeu? Pô, eu acho que Deus não precisa disso. A obra precisa, porque o dízimo vem mantimento da igreja. É alguma coisa para comprar, entendeu? A igreja precisa, mas para Deus não precisa do nosso dinheiro, entendeu? Mas a obra precisa. Felizmente, né, irmão? A gente tá vivendo assim, né? Felizmente. Tá aí a participação do Cristiano Dantas sobre o áudio aí, sobre a questão que ele falou sobre cantores que cobram, os pregadores que pregam e cobram, tá? O Bruno Moraes escreveu algo muito interessante, ele trouxe uma ironia muito engraçada, todo mundo lá do Grupo Rio, e é uma verdade, né? Que se ele fosse botar em pauta realmente isso aqui, seria muito legal. Ele escreveu o seguinte, o Bruno Moraes, escreveu o seguinte: cantores, ok, são cantores e não levita. Agora, no requisito pastor, ok, pode cobrar, mas eu quero
tá? Pelo menos 10 aleijados andando, 5 mortos voltando à vida, sendo que um deles, que já tem há mais de 8 anos, que veio a falecer, 3 mudos falando, e todos que estiverem presentes saiam convertidos e não convencidos. Já que se tornou um negócio, então vamos negociar. Um abraço. Foi o nosso querido Bruno Moraes. É verdade, quer cobrar então, né? Fica sobre esse critério aí, bem bolado. Você vai ouvir a participação também da Janaína Alencar. Depois da Janaína Alencar, nós vamos ouvir em seguida o pastor Ricardo. Depois da Janaína Alencar, nós vamos ouvir a participação do pastor Ricardo, já tudo em seguida, não vou parar o intervalo não, tá? Não vou fazer intervalo não. Você vai ouvir a Janaína, depois da Janaína você vai ouvir o pastor Ricardo, depois do pastor Ricardo você vai ouvir o irmão Francisco, e depois do irmão Francisco você vai ouvir o nosso irmão Quinca. O Quinca é católico, ele vai participar também nessa enquete aí. Então vamos lá ouvir as participações dos irmãos, tudo em seguida. Vamos lá, depois eu volto com o programa Crescendo na Graça. E aí, na participações de vocês, Janaína, pastor Ricardo, Quinca e o irmão Francisco, na sua opinião, por vez, as pessoas que cantam e cobram para cantar e pregadores que cobram para pregar, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Vamos lá. Vê só, gente, se a gente for pensar de maneira bem geral, o que alimenta a igreja não são esses grandes pregadores, são aqueles irmãozinhos ali que estão ali, ação, o porteiro, quando dá aquela palavra avivada, isso vai alimentando a igreja e vai produzindo frutos dentro da igreja. E eu acho de certa forma injusto quando é num culto de festividade pagar aí 20 mil, 30 mil, 80 mil para um cantor, para um pregador vier aí pregar a mesma palavra que esses irmãos pregam, entoar louvores, muitas vezes os mesmos que o coral da tua igreja entoa, só pela novidade que é alguém famoso que vai estar ali na tua igreja, achando que é isso que vai trazer pessoas para dentro daquela denominação. Meu querido, a cruz ainda é suficiente, não se faz necessário gastos como esse. Agora, se você quer chamar um cantor, um pregador, que tudo bem, beleza. Agora, ele chegar a cobrar por fazer a obra, eu acho isso errado. Eu não estou dizendo que você não possa lhe dar uma oferta a ele, mas ele estipular um preço por aquilo, isso é bem comprometedor, porque o evangelho não é um produto a ser granjeado. Porque se aí eu vou pagar 80 mil para um pregador vir pregar aqui na igreja, então eu vou querer que 300 pessoas aceitem Jesus, eu vou querer também um resultado daquilo. E é injusto do âmbito comercial, quando se expõe a pregação a isso. Cobrar, que nem Fernanda Brum, 80 mil pau. Eu sei que tem a banda inteira, a viagem para custear, beleza, tranquilo, isso aí eu compreendo, mas isso é lá fora, para os cantores lá do mundão, mas para dentro da igreja. Tá entendendo? Todo trabalhador é digno do seu salário. Trabalho. O evangelho, ele não é um trabalho para a gente. É uma ação de amor. É resultado da ação salvífica que Jesus nos concedeu lá na cruz do Calvário. Então, pregar o evangelho é fruto. Cantar em tua louvores ao nome do Senhor é o fruto da salvação que nós sentimos dentro de nós. Não pode ser colocado num patamar comercial. E o que a gente tem visto ultimamente, dentro do âmbito evangélico, não só, mas se frisa bastante isso, é que estão granjeando o evangelho. Estão negociando, estão vendendo. E aí complica, e aí entristece, e aí desvaloriza os vasos lá da casa, da prata da casa, desvaloriza. Dá honra a quem tem honra. Bota o porteiro lá para pregar no culto das senhoras. Bota lá o irmãozinho lá do ciclo de oração, que vive 24 horas orando para que a igreja permaneça sustentada na fé genuína. Bota ela para entoar uns 30 louvor aí. Dá honra a quem tem honra, dá honra à prata da casa, se utiliza do que se tem.
E aí a igreja vai crescer, vai prosperar financeiramente, espiritualmente. Agora, ficar alimentando esse comércio da fé é outra coisa. Porque, gente, se você for analisar a maioria dos hinos dos popstars evangélicos, não tem nada a ver com a palavra. A maioria da pregação desses pregadores comprados, eles não pregam aquilo que Deus manda, mas pregam aquilo que a igreja quer ouvir, porque eles têm que ofertar um bom produto, porque senão eles não vão ser mais chamados lá. Quem é que quer pagar 30 mil a um pregador que vai dar uma lapada na igreja, descer a ripa até? Quem é que vai querer fazer isso? Tem algo aqui que a gente tem que pensar, tem que analisar e tem que ver se vale a pena. Se a igreja quiser pagar aí se utilizar dos dízimos das ofertas dos irmãos para investir em um cantor popstar, em um pregador popstar, beleza, é ele lá. Mas na minha visão, dentro do evangelho, é incorreto. Eu não vejo Pedro cobrando, eu não vejo Paulo cobrando, eu não vejo... meu Deus, o apóstolo Paulo, ele ainda, pregando o evangelho, ainda tinha que ir tecer redes para poder se sustentar. Vai trabalhar, varão. Vai trabalhar, vai ter teu trabalho também. Porque todo trabalhador é digno do seu salário e é honroso que a gente tenha o nosso trabalho além do evangelho. Agora, se é para viver 24 horas dentro do evangelho, faça que nem Jesus. As raposas do céu, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem, o maior pregador da história, não tinha nem onde reclinar a cabeça. E aí, varão, é forte, né não? Mas é algo que tem que se pensar. Aí vai lá o cara pregar na tua igreja e vai dizer: estou aqui nessa noite porque o Senhor Jesus me mandou vir. Mandou nada, varão. Foi 30 mil que caiu na tua conta e por isso que tu veio. Porque se não tivesse caído dinheiro lá na conta, duvidava botar o pé lá na igrejinha. Oh, igreja pequena, onde Deus falava. Deus ainda fala, irmão. Deus ainda fala, Deus ainda faz. E Ele não cobra nada da gente por isso não. Eu quero ler aqui em relação a essa enquete 2 ou 3 textos aí, juntamente com os irmãos, né? Eu acho que existem, né, aqueles que recebem, né, nessa parte aí, são sustentados como digno, é o obreiro do seu sustento, está escrito isso, tá bom? A Bíblia ensina dessa forma, essa é a minha opinião, né? E existem também aqueles que, sinceramente, irmãos, mercadejam, tá? São os empresários da palavra de Deus, existem esses também, tá bom? Existem alguns que literalmente vendem a palavra sagrada. Infelizmente existe sim, tá? Então eu vou trazer aqui alguns textos mostrando para os irmãos essas duas vertentes aí, tá bom? O primeiro texto fica em 1 Coríntios, capítulo 9, ele é extenso, né? Os irmãos vão poder ler em 1 Coríntios capítulo 9, a partir lá do versículo 7 em diante, mas eu vou ler para não ficar muito comprido, do versículo 11 em diante, que está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais, né? Referindo-se aqui ainda está se referindo a algumas tradições do Velho Testamento, tá? Alguma coisa do Velho Testamento. Versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento, falando sobre tradições, tá, dos levitas, do Velho Testamento. E aqui, mas aqui ele vem para a parte da igreja, no versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Tá ok? Aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9,
né? Versículo 14. Mas no versículo 15, ele fala: eu, porém, não me tenho servido de uma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Então Paulo não queria viver desta forma. Ele queria pregar o evangelho de graça. Amados irmãos, tem vários textos, né, que falam sobre isso, tá ok? Vários textos explicando que digno é o obreiro do seu sustento. Então, o segundo, tem muitos, mas eu só vou citar dois. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, vai dizer: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, Paulo está ensinando aqui que a igreja pode sustentar um obreiro, mas ele escolheu trabalhar com suas próprias mãos para não ser pesado à igreja, tá ok? Mas a igreja pode sustentar um obreiro. Versículo 8: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Versículo 9: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, trabalhando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Então nós vemos aqui que Paulo diz que é lícito que a igreja sustentasse um obreiro, mas que ele não queria, ele mesmo não queria, né, ser pego naquela forma, mas ele trabalhava noite e dia, com muito trabalho, muito cansaço, para não ser pesado à igreja. Em outros textos ele diz que ele fazia isso para não ser pesado e para ajudar a igreja, né? Ele dizia: são os pais que entesouram para os filhos, e não os filhos que entesouram para os pais. Então, acredito dessa forma, é isso que a Bíblia diz. Então, eu acho que existem aqueles que recebem, né, a palavra de Deus como digno é o obreiro do seu sustento, mas também aqueles que negociam, mercadejam a palavra de Deus, que vendem o evangelho, que são os empresários do evangelho. Isso aí, isso aí existe também. Só não sei quando isso começou, quando começou a ser cobrado, né, que para mim deveria ser de graça, com aqueles que trabalham recebendo a sua ajuda de custo, né, para sustentar a sua família, né, que são coisas exorbitantes, aí vergonhosas, acredito eu. Né? Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Tá? Mercadejar quer dizer negociar, quer dizer vender. Tá? Não estamos como tantos outros vendendo ou negociando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Então, para mim, a questão toda é identificar quem é sustentado pela igreja, o que é lícito, tá? Aquele que vive do evangelho, né? Como em 1 Coríntios capítulo 9 que eu li, e aquele que mercadeja, aquele que vende. Para mim temos que identificar essas coisas, tá? Quem é que vende a palavra sagrada, né? E outro ponto, amados irmãos, qual é a diferença monetária entre ser sustentado, tá, e ser o empresário do evangelho? Quem vai saber qual é a diferença? Por exemplo, conforme a irmã respondeu aí em cima, né, alguém cobra 30 mil para fazer uma pregação, tá? 30 mil para fazer uma pregação, muito bem, cobrou 30 mil. Aí, né, aí tem uma igreja pequena, né, que vai dar R$1.000 ou R$2.000 de salário para um pastor. Né? Quem é que está mercadejando aí? Porque por aqui, quem ganha R$2.000 também às vezes é chamado de ladrão. Quem ganha pastores aqui que ganha R$2.000 por mês,
às vezes são chamados também de ladrões, e muitos falam assim, por isso que eu não vou para a igreja, por isso que eu não dou dinheiro para a igreja. Olha lá, o cara ganha R$2.000. Também é chamado, então não tem parâmetro. Infelizmente não tem parâmetro. Quem vai saber qual é a diferença entre aquele que está sendo sustentado ou aquele que está mercadejando a palavra de Deus? Não é isso? Tem uma diferença nisso aí. Tá? Então, nesse caso, o pastor de igreja pequena, né, vai passar fome, né, se não trabalhar fora. Né? Ou seja, né, os pastores só vão querer, pregadores, pastores, cantores, só vão querer se apresentar em igreja grande, vão desprezar as pequenas. Né? Eu, particularmente, como pastor, pastorei uma igreja, eu jamais desprezaria que eu cansei de ficar foiando com 3, 4 pessoas, irmãos. Eu jamais desprezaria uma igreja de 3 pessoas, por não poder me sustentar. Por isso eu trabalho fora, eu tenho meu próprio sustento, eu tenho meu trabalho. Porque se eu for pastorear uma igreja de 3 pessoas, jamais que eu vou deixar de cantar para eles, que eu sou músico amador, canto mal, mas canto alguma coisa, jamais deixaria de cantar para eles de graça, jamais deixaria de pregar para eles de graça, jamais deixaria de abraçá-los, orar por eles de graça. Por quê? Porque eu escolhi ter o meu trabalho fora, ter o meu sustento, tá ok? Eu escolhi isso, né? Conforme Paulo disse lá em cima, tá? Então, amados irmãos, eu preferi ter o meu trabalho fora e amar 2, 3 pessoas da mesma forma que amaria 100, 200, 300, 500 pessoas. Tá? Então, ser sustentado é lícito, digno é o obreiro do seu salário. E ser empresário do evangelho, aí eu já acho incorreto, já acho errado. Tá bom? Mas só Deus é justo para julgar entre uma coisa e outra. Eu não vou poder julgar absolutamente nada, mas certamente Deus julgará todas as coisas naquele grande dia. Então, irmãos, crescendo na graça, o que acontece? Eu já fui músico, né, de grupo, na época, há 10 anos atrás, tá, de samba e pagode. Né? Então, nós gravamos CDs, tá, fizemos muitos shows por aí. E nessa nossa andança por aí, nós vimos uma coisa: o custo é muito alto. Tá? O custo é alto para quê? Para produzir uma música, envolve pagamento de músicos do estúdio, envolve aluguel de horas de estúdio, envolve pagamento de músicos particulares para colocar determinado instrumento especial na música, envolve combustível, comida, tá? Envolve toda a equipe técnica de manutenção, envolve muita coisa, o custo é muito alto para produzir uma música. Né? E depois tem outros custos também que envolve, né, esse assunto, né, sobre músicos. No caso da pregação, eu acho um pouco mais fácil, né, que se não cobre, tá? que o pregador não cobre além, não receba, ou não estipule um preço muito alto além do que a ética permita, vamos dizer assim. Mas no caso do músico, envolve um custo altíssimo. Eu fui músico já de grupo, tá? E eu lembro muito bem como é alto o custo para produção e para locomoção, e a gente tinha que cobrar, né, um preço elevado para cobrir todo o custo, e às vezes não sobrava era nada. Tá ok? Às vezes sobrava alguma coisa, mas às vezes não. Tá? Então, no caso, eu acho que são 2 casos diferentes aí, para os irmãos também irem pensando aí, o pregador e o cantor. Tá ok? São 2 pesos aí. Nesse caso, eu acho 2 pesos e 2 medidas, porque o custo do cantor é altíssimo, tá? Do artista é altíssimo. Do pregador, eu já acho que não.
Tá? Um abraço, irmãos, crescendo na graça, um abraço, Brasil. Olá, paz de Cristo para os irmãos do grupo Crescendo na Graça. Que Deus abençoe a todos. Estou voltando aqui, vi a enquete aqui, gostei. Estou voltando aqui só para deixar uma pequena mensagem para os irmãos que participam. Concordo plenamente aí com o que o nosso irmão Ricardo está falando, né? E nem cheguei a ver os áudios todos, que eu dei uma olhadinha agora, vi, aí eu vou deixar só apenas uma mensagenzinha no momento, né? Que ao meu ponto de vista, qual eu compreendo a Bíblia, estou falando de mim, amados irmãos, estou falando daquilo que eu entendo sobre a palavra de Deus, que o Evangelho, disse Paulo, aquele que prega o Evangelho, ele viva do Evangelho, sem problema nenhum, mas tem que saber como é esse viver do Evangelho. E outra, Paulo diz ali que ele tem esse direito, mas para deixar exemplo para os outros, ele preferia trabalhar de noite para não ser pesado a ninguém. Mas direito tem direito de viver do Evangelho, sim. Mas se você pastoreia em um templo que tem poucas ovelhas pobres, em um lugar que as pessoas não têm a condição financeira, como que você vai viver da igreja, sustentado pelas ovelhas? Não tem como. Então é por isso que Paulo falou, eu tenho esse direito, mas eu não quero esse direito, não vou permitir isso. Paulo tinha orgulho de trabalhar de noite para não ser pesado aos irmãos. Ele diz que ele tinha esse direito de viver do Evangelho, mas ele não ia usar esse direito para deixar exemplo para as pessoas. Então tem que saber o que é viver do Evangelho e o que é ganância. São duas coisas diferentes. Viver do Evangelho é uma coisa e mercadejar a palavra de Deus é outra diferente. Eu sou sincero, estou falando por mim. Eu não sou a favor de nenhum pregador, de nenhum missionário, de nenhum pastor cobrar nada para ir pregar em nenhum lugar. Nenhum lugar. Se a igreja a qual ele congrega tiver condição para enviar ele, aí é diferente. A igreja banca ele, a liderança banca ele para ele fazer aquela viagem, aquela missão para um outro país, para um outro lugar, para uma outra cidade. Mas para ele cobrar para onde ele vai cobrar lá para pregar, isso aí para mim eu não concordo. Isso aí é a opinião minha. E respeito a opinião dos outros. Essa parte eu não concordo não. Ele pode pregar sim, numa missão, mas a igreja qual ele congrega, se tiver condição de bancar ele naquela missão. É isso aí, que Deus abençoe os irmãos. Não sou a favor de ninguém que cobra para pregar em nenhum lugar, porque a palavra de Deus, de graça receber e de graça passai, assim disse Paulo. A graça de Deus é de Deus. Ele nos dá para que nós passe adiante para as pessoas a sua palavra de graça. E é isso aí, que Deus abençoe a todos mais e mais, tenha a todos uma ótima tarde e que Deus abençoe cada um de vocês participantes desse grupo, rico e abundantemente. Essa é a minha opinião e respeito a opinião dos irmãos. Cada um tem seu ponto de vista de ver as coisas, e é isso aí. Que Deus abençoe mais e mais. Boa tarde, irmãos do grupo Crescendo na Graça. A minha opinião é o seguinte: eu não concordo, tá? Você poderia receber, sim, não que o povo pagasse, mas se fosse um projeto tipo da própria igreja, querendo evangelizar aquele grupo, aquela comunidade, ela patrocinasse. Mas, a partir do momento que um pregador vai para uma determinada situação, ele cobrar para isso, eu não acho muito bacana, tá? Agora, logicamente,
Se ele não tem condições de ir ao local e as pessoas estão convocando, pedindo que ele vá, pague essa viagem, ok, pague os custos para ele ir, mas nada que só para ele. E vai viver de quê? Do trabalho do suor dele, não usando a palavra para ter seu sustento. Eu não concordo muito não, mas essa é a minha humilde opinião, e o bom é isso, né? Todos têm as suas opiniões, e vamos que vamos. Juntos somos mais. Fiquem na paz. Uma boa tarde a todos. Os senhores. Você ouviu aí as últimas participações da Janaína, pastor Ricardo, irmão Francisco, e finalizando aí o Quinca nessa enquete aí. Um abraço para todos vocês que estão sintonizados aí na Paracletos FM. Um abraço, Kika. Kika é católico. Seja bem-vindo ao Grupo Crescendo na Graça. Deus abençoe cada vez mais as suas participações. O Kika sempre bota lá uma passagem bíblica todo dia de manhã lá no grupo. Bota lá o Evangelho de Cristo. Ô, meu Pai do céu, Deus abençoe a vocês, irmãos católicos. Tá bom? Bom, gente, deixa eu aproveitar aqui rapidamente que já estamos toradaço o programa. Quero agradecer a você por ter ficado sintonizado no 88,7. Obrigado você que ficou pela rede, pelo aplicativo, ouvindo a Paracletos FM. Vamos voltar o próximo domingo, se assim Deus permitir, estaremos de volta com o programa Crescendo na Graça. Lembrando que você quer participar desse grupo também, é só você anotar aí o telefone 96837-3877, operadora 021, tá? 0 operadora 21 96837-3877. Valeu, gente, um abraço, Deus abençoe a sua vida, a sua família, e voltaremos no próximo programa, se assim Deus permitir. Valeu, tchau, fui! Você acabou de ouvir pela Rádio Paracletos FM, programa Crescendo na Graça. Aqui você tem voz.